Opa, investidor, investidora, vídeo breve e objetivo para a gente tentar entender o que está acontecendo no cenário macroeconômico e geopolítico, como que isso vai impactar nos teus investimentos e principalmente na moeda brasileira. Tá? Então, indo direto ao ponto, o que, que o Trump está fazendo? Né? Sem discutir ideologia, analisando apenas os fatos. Tá? O que, que ele quer com essa taxação? Desvalorizar o dólar. Por quê? Né? Porque o dólar mais fraco, isso encarece a importação. Então você não vai comprar da China, não vai comprar da Índia, não vai comprar de Taiwan, porque está mais caro. Então o que, que o norte-americano vai fazer? Comprar da própria indústria nacional. Então o foco do Trump é fortalecer essa indústria nacional para ter uma demanda que seja suprida pela própria produtividade interna, certo? E aí vamos analisar preço, tá? Então sem firula aqui, eu estou olhando única e exclusivamente o preço. A gente vê que o dólar em 2024 teve uma valorização de quase 30%, certo? Esse aqui é o gráfico do dólar. E aqui embaixo é o juros brasileiro, tá? E não é a Selic, é o juros futuro. O que, que é isso? É a expectativa do mercado com relação à Selic, de como ela vai estar no futuro. E quem que determina isso aqui, né? Não é o Banco Central, não é o governo. Isso aqui é o investidor estrangeiro. Isso aqui, na prática, é o quanto ele está cobrando para financiar a dívida pública. O quanto ele quer ser remunerado através de juros para emprestar dinheiro para a gente. Então, os dois ativos tendem a ter uma correlação. Então, a gente viu em 2024 a valorização do dólar frente ao real. Na virada do ano, com as eleições do Trump, o dólar vem se enfraquecendo frente ao real. Obviamente, isso pode ser que caia mais, mas é um momento de entrada melhor do que quem comprou ali em dezembro. E aí, como que isso impacta na nossa moeda? Hoje, boa parte das commodities são dolarizadas. Então, o café, o boi, o trigo, setor de tecnologia, então metais. E se o dólar sobe, todas as commodities têm uma correlação com o dólar. Então, o que, que vem acontecendo ao longo dos anos? Com essa alta do dólar, onde tinha uma paridade de 1 para 1 e o dólar chegou a bater quase 6,40. O real vem perdendo o poder de compra. Esse aqui são dados medidos pelo IPCA, que é um índice que mede ali um preço ponderado de alguma cesta de produtos, mas ele não mede a verdadeira inflação. O que, que mede a verdadeira inflação? Isso aqui. Esse aqui é o gráfico da impressão monetária. É o índice M2. Então, é o quanto o Tesouro Nacional está imprimindo de dinheiro e botando para circular na economia. Então, no início da história do real brasileiro, você vê uma expansão aritmética, vem crescendo de uma maneira controlada essa base monetária. Em crises, você sempre tem uma injeção de dinheiro na economia, porque a economia dá uma desacelerada. O que, que o Tesouro faz? Imprime dinheiro para injetar na economia e dar uma aquecida. Só que de 2008 em diante, você vê que essa expansão que era aritmética passa a ser exponencial, principalmente depois do Covid ali na pandemia. Então, quando a gente compara o índice M2 do Brasil, que assim, está no top tier, contra países desenvolvidos, como por exemplo o dólar e o euro, é uma diferença bizarra. Então, quando eu falo de investimentos dolarizados, não é porque é a galinha dos ovos dourados que vai te trazer muito retorno, e sim que vai te proteger o poder de compra ao longo do tempo, uma moeda que é menos impressa. Essa tabela aqui fica legal de analisar os dados ano a ano de como que foi feita essa impressão. Tá? Tem 3 moedas fiduciárias versus o ouro e o Bitcoin. Então a gente vê aqui principalmente na pandemia, que teve uma impressão monetária muito grande das moedas fiduciárias, principalmente do dólar e do Brasil. Mas como é que o governo controla essa política monetária? Quando está muito desaquecido o mercado, você imprime dinheiro, injeta na economia. Mas quando o mercado volta a acelerar, você precisa de uma diminuição da oferta monetária. O que aconteceu no dólar, o que aconteceu no euro, mas não aconteceu no Brasil. O Brasil imprimiu muito dinheiro na pandemia e continuou imprimindo. Mas e daí, Na prática, o que, que acontece, tá? É como se você tivesse uma pizza, como se o dinheiro fosse uma pizza. Você corta essa pizza em 8 fatias. E aí agora você corta essa pizza em 20 fatias. Você tem mais pizza ou menos pizza? Você tem a mesma coisa. Só diminuiu a tua fatia. Que é o que a gente vê com nota de 200, uma moeda de R$1 você não compra nenhum pão francês. Na prática, fazendo uma analogia, uma sociedade, pensa que você tem 10% de uma empresa que vale R$1 milhão. Só que essa empresa emite novas cotas de ações e você é diluído, ou seja, agora você tem só 5% dessa empresa. Para você ter o mesmo capital, você teria que ter 2 milhões, essa empresa teria que valer 2 milhões. Porque agora você só tem 5%. E na prática é isso que acontece. A gente tem uma diluição da moeda, mas esse capital não aumenta.
na mesma proporção. E esse aqui é um dado legal da gente analisar, né, que é a produtividade por hora de trabalho. Ou seja, o quanto desse capital está aumentando ao longo do tempo, né? Então aqui esses dados começam em 1950. A gente vê que os Estados Unidos, né, já estava ali primeiro isolado no ranking. E vamos ver como isso foi se desenvolvendo, né? Que a gente tem o Brasil aqui em último. Vamos ver ao longo do tempo, né, como que isso foi se alterando. Então você vê aqui que os Estados Unidos se mantém no topo, né, enquanto o Brasil, que estava em último, vem aumentando a produtividade, mas ainda não supre o aumento da impressão monetária. Então a produtividade por hora do Brasil em 2019, $19 por hora, é a mesma do que os Estados Unidos em 1950. Mas e aí, Raul, agora que eu entendi a impressão monetária, o que a gente vai investir lá fora? Você tem os mesmos tipos de investimentos que você tem aqui no Brasil, né? Você tem a renda fixa e a renda variável. Esse gráfico aqui é a taxa de juros futura americana, né? Então está em patamares históricos, é a maior taxa de juros americana da história. Então você consegue encontrar títulos ali do Tesouro pagando em média 4,5% ao ano. E se você vai emprestar diretamente para empresas ou bancos, você consegue encontrar taxas de até 8% ao ano, obviamente de empresas mais endividadas. Empresa saudável você consegue encontrar uns 5, 5,5% ao ano em renda fixa. Já para quem gosta da renda variável, esse gráfico aqui mostra o retorno anualizado, né, ano a ano, da Bolsa Americana, os principais ativos, o S&P, versus os REITs, né, que é basicamente os fundos imobiliários americanos. Não vale entrar no detalhe das diferenças, fica mais claro para tu entender, que é basicamente os FIIs lá de fora, certo? Então a gente tem um retorno anualizado em 25 anos de 10% ao ano. E aí quando você vem para o Brasil, né, essa dívida pública vem crescendo ano a ano. Então aqui em marrom é o relatório de 2023, 2024 já deu uma piorada, em 2025 o rombo é ainda maior. E isso tende a aumentar com o governo gastando mais do que ganha. Então, mais uma vez, sem discutir ideologia, o Estado brasileiro gasta mais do que ganha. Isso pressiona a dívida pública e quem que empresta dinheiro é o gringo. E o gringo empresta dinheiro na curva de juros. Então, se o gringo exigir um prêmio maior com relação ao risco brasileiro, a curva de juros tende a subir junto com o dólar. Tá, Raul, beleza. Entendi que tipo de ativo existe, entendi por que é importante se proteger da impressão monetária, mas como é que eu faço isso, né? Existem maneiras. Então, você consegue abrir uma conta global de investimentos no exterior através da XP. Você pode investir via ETFs negociados na bolsa da B3. E para investidores qualificados, que na maioria das vezes exigem um nível de planejamento e proteção, blindagem patrimonial mais elaborado, você consegue ter um patrimônio via trust, offshore, fora de jurisdição brasileira, como se fosse uma previdência em dólar, que não entra em inventário, e é regida pela SEC. Você vai estar sendo representado por um CNPJ norte-americano. Então esse foi um dos primeiros vídeos educacionais, que eu acho que é uma pauta relevante no momento, falar de dolarização e fugir um pouco do risco Brasil. Se você conseguiu compreender um pouco a ideia ou ficou com alguma dúvida, me chama aqui, que a gente vê se faz sentido para tua carteira, qual que é um percentual saudável e que tipo de ativo se encaixa na tua realidade.